Olá pessoal, boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de energia solar térmica. Todo mundo está conseguindo me escutar, me visualizar na tela? Ok. Então vamos dar continuidade aqui à nossa aula, certo? É, eu pretendo, no máximo, né, espero que não prorrogue muito a aula de hoje, tá certo? Então vamos ver aqui, né? Mais tardar, eu quero encerrar a aula de hoje até 9h20, ok? Tudo bem, então hoje a gente vai adentrar, né, falar sobre aquecimento solar de água. Então vamos falar dos princípios, tecnologia de sistemas, tipo de sistemas, vantagens e desvantagens. Essa aula eu programei para dois momentos, né? A gente vai pelo menos falar da aula de hoje aqui alguns tópicos interessantes, né? E na outra aula a gente vai falar sobre projetos, né? Como é que isso aqui poderia ser abordado em projetos residenciais, certo? Pulando essa parte inicial, né? Só lembrando na parte pedagógica, da última aula, na aula de sábado, a gente trouxe aqui alguns exercícios, né? Abordando coletores, sistemas, principalmente sistemas solar térmicos, né? Como é que isso poderia ser abordado em termos de exercício. Trouxemos aqui na aula passada 4 exercícios que fizemos em sala de aula, certo? Na aula de hoje, vamos compreender os princípios básicos do aquecimento solar de água, identificar os principais componentes do sistema de aquecimento solar, analisar o funcionamento e aplicação de sistemas de circulação natural e forçada e avaliar as vantagens, limitações e dimensionamento básico do sistema solar térmico, né? Essa última parte eu pretendo aperfeiçoar numa aula só, né? Então seria na aula de sábado. Então, o que é que será abordado, né, principalmente na aula de hoje? Eu pretendo abordar energia solar térmica, entender principalmente essa relação de energia, aquecimento solar de água, né, a nossa fonte principal aqui, é isso, os princípios, funcionamento e os tipos, né? Tem diversos tipos de sistema nesse tipo, né, de aquecimento solar de água. Aí na próxima aula, certo? A gente vai ver algumas normas, né, algumas normas da BNT que relacionam o dimensionamento desse tipo de sistema, certo? Para projetos. Então, só para a gente recordar, né, que a nossa fonte primordial, né, para isso acontecer é o Sol, né? É por meio dessa energia de radiação que vai ser necessário aquecer a água, certo? Então, logo, essa água ela só vai ser aquecida, pelo menos pela radiação solar, quando ela estiver disponível, certo? Claro, tem outros sistemas que trabalham em comum, né, entre o aquecimento solar mais o aquecimento por resistência térmica ou resistência elétrica, certo? Quando o ambiente somente o aquecimento solar não dá conta, né? E aí você pode agregar esses dois componentes. Mas a nossa relação principal aqui é o aquecimento solar. Então, difere da energia solar fotovoltaica, que converte a energia solar em energia elétrica diretamente, aqui absorve somente a energia térmica, né? Então, a principal fonte aqui é a energia térmica, por meio da radiação solar, e esse calor vem proveniente do Sol. Então, a base principal aqui da radiação, né, é exatamente converter a radiação solar em radiação térmica, que é a energia primordial aqui para o nosso curso. Então, a energia é absorvida por coletores solares. Esses coletores, como já mostrei na aula anterior, tem diversos tipos, certo? Só que os coletores que são abordados em residências são basicamente coletores planos, cobertos, né, por vidro, onde esse vidro vai impedir ou minimizar, né, de alguma maneira, a troca, ou a perda de calor para o meio, certo? E aí essa transferência de calor é circulada pelos tubos, né, ali ligado, e todo e qualquer
sistema desse tem um boiler, né, que é exatamente o tanque de armazenamento, para a água ficar ali armazenada, e essa água ela não há uma troca térmica com o meio, certo? Minimizar essa troca térmica. Então, os principais fatores que influenciam a eficiência do sistema são incidência solar, né, um dos fatores exatamente quanto de potência de sol está chegando naquela determinada área de placa, certo? A inclinação, né, do coletor também é importante, né? Se o coletor está inclinado coerentemente, no máximo 10 graus, né, de diferença aí para o sol, certo? A temperatura ambiente também favorece exatamente para minimizar as perdas por troca térmica. E o isolamento térmico dos reservatórios, tanto do reservatório, certo, como do coletor. Isso é importante também para você ter a máxima eficiência desse sistema. Princípios, né, relacionados à aplicação, é uma aplicação mais popular, não é tão complicado, é simples e viável, né, em termos de financeiro. E as aplicações a baixa temperatura, né, elas necessitam, né, de um parâmetro a mais, certo? Então, para o aquecimento solar de água, é necessário, principalmente, dos coletores, certo? Um sistema de transferência de calor e um tanque de armazenamento. Porque, como todos aqui sabem, né, o sol só está disponível, né, num determinado momento, não é o dia todo, né? Então, à noite, por sistema solar, eu não vou conseguir aquecer a água, certo? Eu preciso ter um sistema de isolamento eficiente para manter aquela água, né, na temperatura cabível de uso. Então, como é que acontece aí, né? A gente já viu como é que funcionam os coletores, né? Então, os coletores vão absorver a radiação solar, converter essa radiação em calor, onde esse calor vai ser transferido para um fluido. No nosso caso aqui, o objetivo é aquecer a água, muitos dos projetos utilizam aquecimento direto da água, né? Tem projeto que utiliza fluido de refrigeração, onde esse fluido de refrigeração troca, né, calor em um trocador térmico com a água, certo? Mas na maioria dos projetos, né, os projetos mais simples, utiliza o aquecimento direto da água, certo? Então, o fluido, né, de calor, no caso aqui, absorve esse calor proveniente dos coletores, que passa, né, ali no coletor e ele é aquecido, certo? E logo aquecido, né, esse fluido vai para o tanque de armazenamento, exatamente para ficar armazenado. Na medida que for usando, vai utilizar aquela água que está ali armazenada, né? Então, ele pode ser, no caso, essa água armazenada, ela pode ser usada diretamente pelo consumidor ou pode ser utilizada por mistura, dependendo também do projeto. Aí os tipos, né? Os tipos de sistema. A gente vai ter o sistema direto, né, ou de malha aberta, que é a água aquecida diretamente no coletor, ou vai ter o sistema indireto, ou de malha fechada, né? No caso aqui você vai precisar de um trocador térmico. E, claro, também vai precisar de um fluido, né, que vai fazer essa troca, né, entre o fluido que está sendo aquecido diretamente no coletor e o fluido da água que vai ser trocada termicamente com esse fluido, certo? A temperatura. Então, o fluido de transferência de aquecimento no coletor, que posteriormente aquece a água em um trocador de calor. Também a gente tem outros tipos, né? Tem o tipo aberto e tem o tipo de sistema indireto, né? Que é um tipo fechado, tá certo? O que seria esse aberto, né? Só para a gente entender. A gente vai ter os coletores aqui, certo? O coletor vai absorver a energia proveniente do sol. A água, ela vem do reservatório, né? Então ela vai vir da caixa d'água. Essa água ela passa, né, diretamente no tanque de armazenamento
E aí, ao passar no tanque de armazenamento, aos poucos ela vai já sendo. Aí, para ele passar pelo esse tanque de armazenamento, ela é pré-aquecida, né? Então, ela pré-aquece a água, né? Então, essa água ela é jogada para os coletores. Ao ser jogada nos coletores, a água aquecida volta novamente para o tanque de armazenamento. E aí, em seguida, ela pode ser consumida ali, né? Então, ela passa 2 vezes pelo tanque de armazenamento, isso no sistema aberto. No sistema fechado, né, o que é que eu vou ter? Né? E a outra coisa, dependendo do sistema, galera, eu posso, né, ter um bypass, né? Então, essa linha... Opa, vou voltar aqui. Eu posso ter aqui um bypass que eu posso, né, misturar água, dependendo do sistema, misturar água fria com água quente, para não a água que chegue para mim não chegue tão quente assim, né? Vai dependendo do sistema, a temperatura que eu queira, né, de uso de água, certo? Já no sistema fechado, o que é que acontece? É um fluido, né, um fluido térmico que vai circular pelo coletor, né, que não tem contato direto com a água que eu vou usar, certo? Então, esse fluido ele circula no coletor, então ele entra frio, certo? Ele entra frio. E aí, ao passar pelo coletor, é aquecido pelo sol, então ele sai quente. Ao se ficar circulando, né, ele vai passar por algum trocador térmico, né, onde esse trocador térmico também é um tanque de armazenamento, né, então tanto serve como tanque de armazenamento, como serve também como trocador térmico. E aí, ele vai passar, né, pelo uma troca com a água. Onde essa troca com a água, ela entra fria, né, e sai quente, né? E aí essa água quente, ela vai ser armazenada no boiler, né, ou no próprio tanque, né? Então também é possível esse outro sistema. Esse tipo de sistema é mais caro, mas às vezes é mais eficiente. Por quê? Porque o trocador, o fluido de água, ele aquece com facilidade. E ao aquecer com facilidade, ele vai trocar também de temperatura fácil com a água, dependendo do ambiente ali que se encontra, certo? É um sistema mais caro, porém, às vezes mais eficiente, dependendo do local, certo? Para nós aqui no Nordeste, esse tipo de sistema não é tão interessante, certo? Já porque aqui as temperaturas são altíssimas. Então, facilmente você pode utilizar um sistema aberto, mais barato, para esse fim, certo? Até aqui, galera, alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma, professor, por enquanto. Ok. Também tem o que chamamos aí de sistema de circulação natural, né, ou passivo, certo? Quando a gente não utiliza nenhum motor para fazer a circulação, somente a variação de temperatura do fluido, certo? Também conhecido aí como termosifão, né? Armazenamento integrado ao coletor, né? Então é transferência natural que faz a circulação desse fluido. Ou o sistema de circulação forçada, né? Também chamado aí de ativo. Aí, aqui não, é necessário de outros aparatos para que a circulação possa acontecer. Então a circulação aqui é forçada. Então, nesse caso, vai ter um sistema de circulação direta e indireta, né? Que vai precisar de trocadores térmicos, né? Também vai ter sistema de ar, que utiliza aqui bombeamento, certo? Vai ter sistemas de bombeamento de calor, às vezes para poder ajudar a aquecer ali a água, e sistemas de aquecimento em tanques, né? Às vezes você precisa forçadamente, nesse tipo de sistema, aquecer a água com resistência elétrica. Dando ênfase aqui a um sistema passivo, né, que utiliza exatamente o termosifão, que é somente a variação de temperatura. Nesse caso aqui, são utilizados conversão natural, né, para aquecer essa água, né, e também por perdas térmicas, né, ali presentes, né, é possível, por gravidade, fazer com que a água circule, né, nesses coletores, certo?
Então, esse tipo de sistema, como eu falei para vocês, você vai ter a caixa d'água, certo? Então, essa caixa d'água aqui vai servir como alimento para os meus coletores, certo? Dependendo do sistema, é direto, certo? Então, ele joga direto, ou deu um bypass, que é nesse caso aqui, ó, ele tem um bypass. Ele vai dar um bypass exatamente aqui. Uma parte é jogada para o uso, né, dentro da casa, ou outra parte é utilizada para o tanque, né, de armazenamento, reservatório térmico, ou também chamado de boiler. E aí essa água é direcionada para os coletores solares, onde vai ter a troca térmica, certo? Alguns tanques, né, tem o dreno, né? O que é o dreno? Exatamente quando você precisa, né, tirar o ar presente, né? Porque tendo o ar presente, interrompe o círculo natural da água. Então, é necessário, né, não ter esse ar, certo? Tanto vai ter dreno aqui, na parte de entrada no coletores, como também tem alguns que tem um registro ali no final, né? Claro, isso aqui depende muito do projeto, tá bom? Ok. Né? Então, o que é o termosifão, né? Não depende de bombeamento ou controladores, né? Ele, por natureza, somente por variação de densidade da água, ele consegue fazer essa circulação dentro, né, do sistema, né? O tanque de armazenamento deve estar acima do coletor. Então, no projeto, é necessário seguir esse padrão aqui, que eu vou já dar detalhe. A caixa d'água fica acima, né, por gravidade. Logo abaixo vai ficar o tanque térmico de armazenamento, que é o boiler. E logo abaixo, claro, em metragem, né, adequada, né, em torno aí de 20 centímetros, né, vai ficar os coolers, né, solares. Né? Então a ordem seria basicamente essa, para poder a circulação acontecer natural, ok? Sem força de bombeamento. Pode ser pressurizado ou não o sistema, certo? O sistema pode ter pressão ou não. A água da cidade pode prejudicar o coletor. Isso quer dizer o quê? Dependendo do tipo da água, né, que você utiliza, né? Se for uma água não tão boa, ela pode prejudicar em termos de corrosão, tanto no tanque de armazenamento como no próprio coletores, né? Criar incrustação. Então essa incrustação, ela deve ser evitada, né? Porque quanto mais incrustação, menos eficiente fica o equipamento, né? E aí mais limpeza vai ser necessária, certo? Então mais manutenção corretiva vai ser necessária. No caso, seria viável botar um filtro? Dependendo da água, Né? vai depender muito da água, né? Do tipo de água, né? Porque assim, quanto mais material você colocar, mais caro você vai deixar o sistema, né? Se sua água tem muito, o que a gente chama de particulados, né? Então, se você colocar um filtro, aí chegar um momento que vai entupir, né, o filtro. Aí vai precisar de outra manutenção. Né? Então, antes de colocar, é necessário você conhecer o material que você vai colocar ali, né? Principalmente a água, tá certo? Se a água já vem de uma estação de tratamento, né? Já passa pela estação de tratamento, então poucas impurezas vai ter. Né? Então, menos fator corretivo vai ser necessário. Certo? Certo. Os coletores mais utilizados são, como eu já falei para vocês, são de placas planas para esse sistema e de tubo vacuado. O que é tubo vacuado, né? Eu tenho dois tubos, um entre um tubo e outro tem ausência de ar. E aí o tubo interno ele é de metal, de cor escura, exatamente para absorver essa temperatura e não perder essa temperatura para o meio, né? Então, ele consegue, né, aumentar a eficiência ali de calor nesses tubos. Então tem esses dois maneiras, claro. De tubo vacuado ele é mais caro, né? Porque você vai botar um sistema a mais, tornando o sistema mais caro. Então, nesse caso aqui, né, de termosifão, né, e tem o desempenho dele, vai depender muito do clima local, né? Exatamente por causa da troca térmica, né? Então do efeito do ar que passa ali tirando o calor.
A qualidade dos componentes também é importante, né, principalmente devido à água ali presente, a corrosão, né, tanto a corrosão externa, né, do ar ali da umidade, como a corrosão interna da tubulação que está sendo passada ali pela água, né, então o tipo de água que está sendo usado, o tamanho do coletor solar, né, então dependendo do tipo de aquecimento, de uso de água que vocês vão precisar, esse coletor vai ser precisar você fazer ele em série, né? Então vai precisar de mais placas dessa, né? Isso também é importante entender. A orientação e inclinação dos coletores, né? E o posicionamento do tanque, né? Então o tanque de armazenamento ele tem que ficar bem posicionado, né? Para que naturalmente ocorra essa circulação da água, né? Por termosifão, né? Como o nome já diz, termo é exatamente a variação de temperatura. Então, por ter essa variação de temperatura, ele consegue fazer sem bombeamento, né, o fluxo de água, certo? A eficiência energética, né, de troca térmica aqui é boa, né, então é viável. A temperatura da água aqui aquecida é moderada, né, então ela pode chegar facilmente aqui a 50 graus Celsius, dependendo, claro, dependendo do ambiente que se localiza, tá certo? Alta confiabilidade e podem, né, aproveitar de 50% a 80% da energia solar incidente, certo? Então é bem considerado, é um sistema que aproveita quase 80%, é muito bem projetado. Deixa eu só organizar aqui, peraí. Ficou desconfigurado, ó. Só ajeitar aqui. Só um minutinho, pessoal, porque ficou desconfigurado aqui. Deu uma desconfigurada na leitura. Pronto. Então, nesse caso aqui, o que é que seria o termosifão, né? Como é que ele funcionaria? Né? E qual a importância desse uso desse termosifão? Você vai ter a circulação, né, desse elemento, certo? Principalmente ele vai circular, né, naturalmente de dia, como está sendo aquecido, mas como é que ele seria à noite, né? Então, o que vai manter a temperatura, né, aquecida é o tanque de armazenamento, né? E aí, por tanque de armazenamento, como ele não está sendo aquecido à noite, então se eu variar a temperatura ali, né, a água ela não vai passar por lá. Então se ela passar por lá, ela vai perder calor, certo? Então o termosifão, né, ele é importante porque quando não tem variação de temperatura, né, representativa, né, nem na entrada do coletor e nem na saída do coletor, automaticamente ele interrompe essa circulação, né? E aí favorece que a água fique no tanque de armazenamento. E aí eu posso utilizar, né, sem ter um aparato a mais de perda de calor ali à noite. Certo? Então, a separação, ó, entre o tanque de armazenamento e o coletor, né, pode variar de 200 milímetros a 2.000 milímetros. Quer dizer o quê? De 20 centímetros a 2 metros, certo? Ele pode ter essa variação. E aí, essa relação, né, de separação entre o tanque e o coletor, né, o coletor a 300 milímetros abaixo do tanque, ele também já é um aconselhável, né? Então, isso quer dizer o quê? A 30 centímetros já é aconselhável ele ficar ali, certo? Distância abaixo, né, do coletor, ou do tanque, certo? O coletor. Isso aqui são parâmetros No caso, seria dimensionamento. a questão da pressão da água, né? Para poder naturalmente ocorrer esse termosifão, né? Sem precisar de um bombeamento, né? Sem precisar de um auxílio externo, tá?
Então, como é que ficaria, né? Como é que você pode colocar aí em relacionado a distanciamento, certo? Você vai ter opa, vou voltar aqui. Ó, você vai ter a caixa, né? Aqui a caixa de água, certo? Normalmente a caixa de água, normalmente, isso não quer dizer que seja parado, normalmente ela fica acima do tanque, né, de armazenamento, né? O tanque térmico. E aí ela pode, claro, essa distância pode variar de 10 centímetros, né, de desnivelamento, mas ela não pode ultrapassar 4 metros, certo? Que aí você vai perder o que a gente chamamos de perda de carga, né, exatamente por causa da relação da água até chegar ao tanque, certo? Claro, aí vai ter o próprio diâmetro do tanque, né? Normalmente esses diâmetros são cilindros, certo? Você vai ter aqui o tanque onde vai ficar a água armazenada, certo? Entre a distância, né? Entre a distância do tanque e os coletores, certo? Os coletores, ele tem que variar, né? De 20 centímetros a 2 metros, né? Então também não pode ser tanto. Claro, há uma relação, né, de raio, né, que a gente chama aí de diâmetro, principalmente entre o tanque, né, e o coletor, né, que é exatamente o raio onde vai se localizar, né, de distância, né, de distância entre o coletor, né? Eles são importantes essas distâncias. Temos sifão, né, relacionado ainda com o sistema, né, de uso, certo? Então, estratificação do tanque. O tanque, normalmente, ele vai ficar na vertical, né? Ele vai ficar totalmente... você vai ter tanque na vertical ou tanque na horizontal, né? Então, tanque vertical são mais efetivos, melhor divisão, menos partes expostas, eficiência espacial e aquecedor auxiliar, né? Às vezes você pode ter um aquecedor auxiliar, né, nesses tanques de exposição ali na vertical, né? Por quê? Porque como tem a relação noturna, então com auxílio de uma resistência elétrica, você mantém a temperatura da água, né, ali. Então no caso aqui seria um auxílio, às vezes você precisa. Dependendo do uso de água, tem muita gente na minha casa, eu uso muita água, né? Então a quantidade de placas não é suficiente para aquecer a água, manter ali presente. Então eu preciso de um auxiliar, um auxílio de uma resistência. Então vai depender muito do uso, certo? Alguns cantos têm essa válvula de anticongelamento, certo? Para nós aqui no Nordeste não é necessário, certo? Então, para que serve essa válvula de anticongelamento? Então, exatamente para fazer com que haja descarga de água, né? Aquecimento elétrico do coletor, exatamente para não manter se o local for muito frio, né? Não congelar a água que está ali, né, presa, certo? Principalmente à noite. E ele utiliza aquecimento, certo? Ele aquece, como a tubulação às vezes é de metal, ele aquece a extremidade de metal, então consequentemente aquece o tubo todo, né? Somente para não fazer com que a água congele interna, certo? Então é um tubo de acessão cônica, fluidos anticongelantes, às vezes você pode utilizar ali, claro, né, com o sistema fechado, fluidos anticongelantes e trocadores de calor quando for necessário. Aqui tem, né, se caso seja necessário, né, utilizar um sistema de armazenamento integrado ao coletor, né? O que é integrado ao coletor? Às vezes você pode, dentro do coletor, ter ali o próprio tanque, certo? Às vezes pode acontecer isso, né? Em sistemas mais modernos, né, você pode ter o fluido ali, né, servir também como armazenamento. Porém, aí ainda há alta perda, né, energética por causa desse tipo de armazenamento. Ali a água vai trocar calor com o meio, principalmente à noite, né?
e por ventilação, certo? Em sistemas ativos, né, que há sistemas fechados que utilizam bombeamento, aí o bombeamento é por uso, né, de bombas centrífugas, que vai fazer a circulação da água. Normalmente, como eu falei para vocês, são mais caros, né, e menos eficientes, porque você vai precisar, né, fazer com que a água circule pelo coletor, e às vezes você não tem controle, né? Então, a água circulando lá pelo coletor, o tempo, que a gente chamamos tempo de permanência no coletor, não seja suficiente para aquecer ele, certo? E aí você vai perder eficiência às vezes, certo? E aí vai precisar de mais componentes mecânicos e elétricos ali presentes. Maior vazão, né? Então logo vai ser mais caro, porque a bomba vai fazer com que a água circule com maior frequência ali dentro dos coletores. Menor vazão, né? Menos eficiente. Instalação de reservatórios estratificados para reduzir o fluxo, né, dos coletores. O fluxo do coletor, né, tem que variar entre 0,2 a 0,4 litros por minuto, né, por área de tubo, certo? Então isso tem que ter um controle bem eficaz nesse fluxo. E aqui é um tipo de sistema ativo, né, que há a troca, né, de trocador de calor, certo? Aqui em cima eu vou ter o arranjo, né, dos coletores solares. Claro, aqui ele já colocou com um ambiente que normalmente esse tipo de ambiente é porque o local ele é frio, né? Então, por ser frio, ele vai colocar alguns aparatos, principalmente válvula de anti-congelamento e também anti-retorno, né? Como há bombeamento, e aí às vezes pode criar e a água, no lugar de ir por um circuito, né, voltar por outro, dependendo da pressão, certo? Às vezes coloca essa válvula. Aí, nesse tipo de válvula vai ter o termostato, né, exatamente porque ele só vai ser acionado quando tiver uma variação de temperatura nos coletores, né? Então, vai ter uma variação de temperatura, principalmente na entrada. Então, ele analisa a temperatura de entrada e a temperatura de saída. Claro, isso é programado de acordo com a necessidade, né? Muitas das vezes trabalha aí com torno de 1, 2 ou 3 graus de diferença, certo? Então, tendo esse delta de temperatura, né, ele aciona, né, a bomba. Quando diminui nessa variação de temperatura, certo? Ele aciona a bomba para fazer essa circulação e fazer com que haja essa variação de temperatura, certo? Nesse tipo de sistema aqui, como é um sistema de circulação direta, né, há um trocador térmico, né, então o fluido que está aqui não é a água, né? Então o fluido que passa pelos coletores não é a água, é um fluido térmico, certo? Então eu vou passar um fluido térmico, esse fluido térmico passa pelo trocador térmico, que também é tanque de armazenamento, certo? E a água fria passa por ele, troca termicamente nesse trocador térmico. Ao trocar calor aqui, ele é aquecido e vai para o uso, né? Às vezes fica no próprio tanque, né, sendo aquecido, na medida que necessário, vai para o uso, certo? Aí é saída de água quente. E aí, como eu lhe disse, dependendo da temperatura que sai a água, há um bypass, mistura água fria com água quente, certo? Para no uso, né? Eu quero água que saia com 35 graus. Então ele faz essa mistura, né? Programado para a água sair com temperatura X, certo? Entendeu esse tipo aqui de sistema, galera? Perguntas? Por enquanto tá ok, professor. Ok, né? Ok. É porque eu vejo você escalado, eu me preocupo, né? Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Realmente, quando tá todo mundo calado, é sinônimo de preocupação. Porque eu tava aqui, eu tava dando aula agora de... Parece tão fácil, mas eu não sei como é que vem as questões da prova, deve ficar tão difícil. Professor, é porque o senhor explicando, a gente entende tudo, mas na hora que o senhor diz assim, faça essa atividade, pronto.
Acabou o seu É, entendimento. exatamente, vocês vão aprender mais aí, né? Porque é quando vão vir as dúvidas, né? Porque aqui eu E explicando, parece ser fácil. parece ser fácil, né? Porque vocês não estão botando a mão na massa. É igual eu ir comer um bolo. Eu acho o bolo muito fácil, mas quando for fazer, tem as receitas, tem como é que deve ser feito, a temperatura, então tem todo um segredo por trás do bolo. Com certeza. Pois é, enquanto você está falando aí, a gente está entendendo tudo, tá tudo fácil. Mas na hora que você bota algo mais simples que seja para a gente fazer, aí a gente tem muitas dúvidas. Aí a gente sente falta dessas suas Pergunta, né? perguntinhas aí, É, né? exatamente isso. Então, no sistema de circulação direta, né, o que é que acontece? Vai ter a bomba, né, que vai fazer exatamente substituir o termosifão, a variação de temperatura lá é acionada pela bomba, certo? Os coletores podem estar acima ou abaixo, independente aqui, né, independente de onde ele vai ser instalado, porque como eu vou ter uma força externa, então independe de onde vai ficar o tanque, né? O que vai fazer a circulação é a bomba. Então aqui eu não tenho um parâmetro, o coletor tem que ficar nessa altura, o tanque tem que ficar aqui, não independe disso, porque o que vai fazer essa acionamento é um fator externo, certo? Não deve ser usado em locais de água dura, né? O que é água dura, pessoal? É água rica em cálcio e magnésio, né? Por que não deve ser usado em água dura, principalmente água de poço, rica em cálcio e magnésio? Porque esse material, quando há uma pequena variação de temperatura, né? Basta aquecer um pouquinho, o cálcio ele pedrifica, tanto o cálcio como o magnésio, né? Ele pedrifica. Então, ao pedrificar, né, é um sal, né? Então esse sal ele vai ficar nas tubulações, aumentando cada vez mais, né, a resistência do fluxo, né, do tubo, certo? E também da bomba, né? Então a bomba ele vai ser prejudicada com a variação de temperatura e a criação de crustação, certo? E aí essa crustação, quando é criada, tem que desmontar totalmente o equipamento, porque vira uma pedra, né? Não é fácil de tirar, não é fácil. Você praticamente tem que quebrar essa incrustação, não sai com produto químico, né? Não é fácil sair com produto químico. Então tem que ter todo o cuidado com qual é a água que vai passar nesse tipo de tubulação. Outro parâmetro aqui, né? Não são ideais para locais de congelamento, né? Duradouro, né? Principalmente porque se for direto, essa água usada diretamente, se a água congelar dentro do coletor, né? Principalmente à noite, e aí o bombeamento ela é prejudicado. Aí você pode queimar até a bomba, certo? Você pode queimar a bomba forçando a bomba circular gelo, né? Um material sólido. E a bomba ela foi projetada para circular um fluido líquido, né? Então tem que ter cuidado com isso também. Certo? Por isso que na maioria das vezes você usa um sistema de trocador térmico, né? Onde vai ter um fluido de aquecimento, e esse fluido de aquecimento indiretamente vai aquecer a água, né? Porque vai trocar ali com a água. Então não vai passar diretamente pelos coletores, ok? Aqui é outro sistema, certo? De circulação. Nesse caso aqui, né? Ele vai utilizar nesse tipo de sistema frio, ele utiliza um anticongelante, certo? Como fluido. Então o fluido ele tem aditivo que não vai congelar, certo? Então, ele vai servir exatamente com esse princípio. Deixa eu só mostrar aqui. Aí é muito parecido com o anterior, só que aqui eu vou ter os coletores, certo? Também é sistema indireto, então vai ter a troca aqui num trocador de calor. A água ela entra fria, né? A água não, o fluido térmico ele entra frio, passa pelas tubulações, né? Então vai circulando, aqui vai circulando e sai quente, certo? Então ao sair quente, ele vai direcionado para a bomba, né? Então a bomba faz essa circulação, é direcionado para a bomba. Então a bomba, de acordo com a variação de temperatura, ele pega, joga para o trocador térmico, né? O trocador térmico vai fazer a circulação com a água,
do mesmo jeito anterior, certo? Às vezes, dependendo do tipo de sistema, ele também tem um aquecimento auxiliar, certo? Só que aqui o aquecimento auxiliar é dentro do tanque de armazenamento. Como o objetivo é aquecer a água, então ele vai aquecer a água dentro do tanque de armazenamento. Já a circulação indireta, né, que a ideia aqui é fazer, né, indiretamente é aquecer a água, certo? Então, nesses indiretos eu preciso de um tanque, né? Então, eu posso aquecer essa água através de resistências, certo? Principalmente à noite. E também eu posso, com auxílio, né, dos coletores da água quente, né, fazer esse aquecimento do fluido, né, que vai passar pelos trocadores térmicos, certo? Então, indiretamente, ele vai utilizar essa ferramenta dos trocadores térmicos para aquecer a água, né, que passa pelo sistema, certo? Aqui são alguns parâmetros, né, de circulação direta, principalmente pelo tanque de armazenamento, que é tanto tanque de armazenamento como ele é trocador térmico, certo? Então, esse trocador térmico ele vai servir, né? Você pode coletar um trocador, tem um trocador externo, certo? Que vai pegar a água do coletor, né, ou o fluido do coletor e aquecer, né, indiretamente o fluido lá, certo? Ou aquecer diretamente a água, dependendo do sistema que está circulando lá, certo? Então, essa água, ela, indiretamente, ela é aquecida, né? Então, ou por meio de um aquecimento de resistência elétrica, ou por meio de um tanque de trocador térmico, certo? Então, você vai ter esses dois princípios, né? A água sendo indiretamente aquecida. Então, sistema de circulação indireta, né? Preferência por área de congelamento prolongado, né? Então, onde é possível a água congelar, você vai ter esse aquecimento externo. São mais caros, né? Porque você vai precisar de mais aparato, certo? E normalmente os tanques, né? Aqui eles são de 35 a 70 litros por metro quadrado de área de abertura do coletor. Então, se você tem um coletor de 2 metros, né, então para cada 2 metros ou para cada metro, você vai precisar de 70, né, de 35 a 70 litros. Se eu tenho 2 metros, né, de área, depois eu vou precisar de, no máximo, de 140 litros, e assim vai, certo? Aqui é com dreno, né? Então, sistema de circulação indireta com dreno, certo? O dreno, galera, é exatamente o que acontece. O que é o dreno, né? O dreno é quando esse fluido, né, que ali ele passa, né, nos coletores, ele pode ser direcionado, né, para outro fim, né? Ou às vezes é necessário substituir aquele fluido que ele se degrada, né, com a variação de temperatura. Então, esse dreno é exatamente para, aos poucos, você ir trocando, né, esse sistema, né? Então, veja que, diferente do anterior, apesar que eu vou ter um bombeamento, né, eu vou ter aqui um bombeamento com aquele fluido, eu vou ter um trocador térmico, certo? Mas dependendo do tipo de sistema, né, dependendo do fluido, eu tenho outros aparatos, certo? Então, isso é importante entender qual é o tipo que vai mais se adequar para o meu modelo, certo? Aí tem outros que pode ser utilizado sistema de aquecimento de ar, né? Então, esse sistema de aquecimento de ar, por exemplo, aqui, esse anterior aqui, ó, ele pode ser, né, a ideia seja aquecer ar, né? No lugar de uma bomba, eu tenho um compressor, certo? Então, eu circulo o ar no coletor, e aí eu quero, né, no meu ambiente frio, mas eu quero que, no lugar de água, eu quero ar, né?
E aí esse ar vai passar circulando no coletor através de um compressor. E aí o que é que acontece? Quando esse elemento ele condensa, né? Ele condensa, por ser o ar ser úmido, eu vou ter umidade. Aí aqui pode ser um dreno para o objetivo de tirar a umidade daquele ar. Né? Também tem esse parâmetro, certo? Eu posso utilizar para aquecer, né, o ar ali presente, tá certo? Se caso o meu sistema seja de coletor de ar e não de água. Então, o sistema de aquecimento de ar, sistemas indiretos, né, são mais utilizados. Nesse caso aqui, eu posso ter um trocador de calor e ar e água, né? Então, o ar vai passar por dentro do coletor, né? Ou a água passa por dentro do coletor para lá no trocador térmico aquecer o ar que passa. Então, dependendo do fim, eu posso ter esse parâmetro. Geralmente empregado para pré-aquecer a água doméstica, né? Que é o ar, também pode servir para isso, certo? Para não ficar tão quente, né? Fazer um pré-aquecimento. Então, aqui é um tipo de sistema. Ó, esse aqui é com ar. O coletor aqui solar é para aquecer o ar, certo? Que vai passar por ele. Aí eu vou ter um pré-aquecimento aqui, ó, da água, certo? Então o ar passa por ele, a água troca nesse trocador térmico aqui, é um trocador térmico ar e água, certo? E aí o compressor faz circular, né, por meio de ventoinha, circular o ar por dentro dos coletores. Certo? Então aqui eu tenho um aquecimento baixo, né, não tão alto, da água, né, pré-aquecida, certo? E aí eu posso ter outros coletores aqui do lado somente para água. Então eu posso ter dois parâmetros, né, de sistema, um que envolva ar e água e um que envolva só água, né, pelos coletores. Dependendo do ambiente, isso também pode fazer. Professor, onde é que eu poderia visualizar um trocador desse tipo? Por exemplo, num radiador de um carro, aquele radiador ali é um trocador ar e água. O ar passa pelo radiador, o ar é frio, né? Então ele troca calor com a água que está ali dentro, quente, né? Proveniente do motor, e aí esfria essa água, voltando a água para dentro do sistema. Certo? Então, naquele caso ali do radiador, o sistema de troca térmica ali é trocador ar e água. Certo? Claro, não proveniente do coletor solar, né? Mas proveniente, a água quente é proveniente do motor quente. Enquanto o ar é proveniente do ambiente, né? Que passa por dentro do radiador. Certo? Aí, nesse tipo de sistema com ar, né, ativo, você vai ter aí, né, não precisa, né, de ser protegido contra congelante, né, porque o ar ele já está na forma gás, né, que vai passar ali. Não é corrosivo, normalmente o ar não é corrosivo. Alta durabilidade, fluido de baixo custo, né, porque o ar tem no ambiente. Equipamentos maiores, né? Então você vai precisar de equipamentos maiores para poder e aí precisar de mais material para poder fazer com maior eficiência essa troca térmica. Aí um problema, é difícil detecção de vazamento, né? Porque como o ar está passando por ele, né? Você não consegue identificar se está indo água para dentro do tubo, né? Então não é possível identificar isso. Você vai achar que o dreno está tirando umidade do ar, certo? Então há esse problema de vazamento. E aqui, como precisa de um compressor para circular o ar, então você vai precisar de energia elétrica aqui, né? Principalmente consumo de energia nos equipamentos. Né? Eu trouxe alguns vídeos para identificar, só um minutinho aqui.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou Felipe Lira da Andrade Aquecedores. E aí, você sabe como funciona o sistema de aquecimento solar para banho? No vídeo de hoje eu vou falar com detalhes o princípio básico de funcionamento desse sistema de aquecimento, para você que é curioso, quem sabe quer colocar um desses na sua casa, né? Bora lá? Bom, pessoal, o sistema de aquecimento solar, como o próprio nome já diz, ele se dá através da captação da radiação solar, ou seja, da energia do Sol, que é um recurso limpo, renovável e o mais interessante de tudo, gratuito, é grátis, não tem custo, o que torna esse sistema muito procurado, principalmente no Brasil, que é um país de clima tropical e faz sol praticamente o ano inteiro, o que torna esse sistema muito interessante. Vou explicar agora com detalhes como funciona. Esse tipo de aquecimento possui dois itens principais, sendo eles o reservatório térmico, que é esse tamborzão aqui atrás de mim, que tem a função de armazenar água quente e também é popularmente conhecido como boiler, tá? E o outro item é o coletor solar, ou também conhecido popularmente como placas solares, que tem a função de captar a energia do sol, captar a radiação solar e esquentar a água. Eu vou falar agora dos dois separadamente. Primeiro eu vou falar do boiler, que é o reservatório térmico. O reservatório térmico, ou boiler, como popularmente chamado, ele é basicamente um tambor de aço inoxidável, né? Ele é um aço resistente à corrosão devido às propriedades físicas e químicas da água, que podem corroer o material. Então, é basicamente um reservatório de aço inoxidável, né, envolto em revestimento térmico, normalmente é o PU, que é o poliuretano, e por fora uma camada de alumínio, que é a parte de acabamento, que é o que a gente vê aqui fora, né, que faz a parte estética do boiler e dá proteção mecânica. Então, esse reservatório tem a função de manter a água aquecida, a água quente armazenada dentro dele, e ele tem a função de manter essa água aquecida com o passar do tempo. Então, quanto mais espessa for a camada de revestimento térmico e quanto mais isolado tiver, maior vai ser o tempo que essa água vai permanecer aquecida dentro do boiler. Lembrando que, normalmente, o boiler ele vem com uma resistência elétrica acoplada também, porque em dias nublados, por exemplo, em dias de chuva, por longos períodos, você pode ter a interrupção da energia solar, da radiação solar, e com isso você não tem água quente. Então ela vem com essa resistência elétrica, caso você tenha a interrupção da radiação solar, você tem o aquecimento da água ainda dentro da sua casa através da energia elétrica. Tá? Então você tem esse sistema que a gente chama de apoio, beleza? É importante comentar que o aço inox utilizado para poder construir o boiler pode ser o WISE 304 ou o WISE 316. Ambos são aços inoxidáveis e resistentes à corrosão. A diferença é que o aço inox 316 ele tem adição no molibdênio, o que torna esse aço inox ainda mais resistivo à corrosão, beleza? Esse tipo de reservatório de aço inox 316, ele é mais recomendado para águas não tratadas, como por exemplo poço artesiano, águas de nascente, águas duras, onde você não tem o controle efetivo da alcalinidade do pH. O aço inox 304 ele é mais indicado para águas que vêm da concessionária, onde você tem ali o pH e a alcalinidade conhecida. Então tem parâmetros da água para que esse aço inox possa aguentar mais. É óbvio que o aço inox 316 ele vai ser mais resistente em qualquer situação. Beleza? E o segundo item principal para o funcionamento do aquecimento solar são os coletores solares, ou também popularmente chamados de placas solares. Esse item são basicamente tubos metálicos, né, normalmente de cobre ou de aço inoxidável também, por onde a água passa como se fosse uma serpentina, tá? Envoltos de uma chapa metálica, que a gente chama de aletas, pintadas com pintura escura, né, para ajudar na absorção do calor, com um vidro temperado em cima. Então a função desse coletor solar é absorver a radiação solar para que a água possa esquentar e assim mandar a água de volta para o boiler, aquecida. Então, como é que funciona? Normalmente fica caixa d'água, a caixa d'água alimenta o reservatório, né, o boiler. Esse boiler, por sua vez, está interligado no coletor ou nos coletores solares. A água ela faz a circulação do boiler para os coletores, onde a água é aquecida no coletor e retorna para o boiler. Esse retorno só é possível de maneira natural quando as placas solares elas estão abaixo do nível do boiler. Tá? Normalmente, para ocorrer o sistema de termosifão que a gente fala, o reservatório tem que estar abaixo do nível da caixa e os coletores abaixo do nível do boiler. Por diferença de densidade, como a água quente ela é menos densa do que a água fria, ela tende sempre a subir. Tanto que no reservatório, se a gente for olhar a distribuição termográfica do reservatório, a água quente ela permanece sempre em cima do boiler, do reservatório. Então, por diferença de densidade, essa água ela é aquecida nas placas solares e retorna para o boiler aquecida, mantendo assim esse ciclo e o boiler vai armazenando essa água quente. Depois do boiler sai para o consumo. Vou deixar um esqueminha
de ilustrativo de como funciona aí para vocês darem uma olhada também. É importante comentar que é possível sim instalar os coletores acima do nível do boiler, desde que você tenha um sistema de circulação forçada. O que é isso? Esse sistema se consiste basicamente numa bombinha, né, de circulação, onde ela vai puxar mecanicamente a água do reservatório e empurrar para os coletores que estarão acima do nível do reservatório, de forma mecânica. Então ela empurra para os coletores e os coletores devolvem para o boiler. Esse sistema tem que estar associado sempre com um controlador de temperatura, o diferencial de temperatura. Por quê? Duas funções. Primeiro, ele pode deixar que, caso não haja diferença ou que os coletores sejam mais frios do que o boiler, no caso da noite, por exemplo, onde não há incidência solar, não pode deixar a função contrária acontecer, né, de esfriar o armazenamento em vez de esquentar. E outra função, não deixar ocorrer o superaquecimento da água nos coletores. Enquanto tem gente que começou há pouco tempo na construção civil e já está ganhando dinheiro de verdade, olha só como é prático, você está aí. Beleza? Outra informação importante que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo é que existem reservatórios de alta pressão e reservatórios de baixa pressão. Qual que é a diferença? A diferença está na espessura da chapa inox utilizada na construção do boiler. O de baixa pressão, ele possui uma chapa mais fina e, portanto, resiste uma pressão menor. Então, não pode ser utilizado, por exemplo, em sistemas pressurizados. Os de alta pressão, por sua vez, são reservatórios construídos de chapas de aço inox, que é o mesmo material, porém com espessura maior e aguentam uma pressão de trabalho também maior em função disso. Então, normalmente trabalham aí em torno de 40 a 60 MCA, dependendo do fabricante. Enquanto os de baixa pressão trabalham com no máximo 5 MCA e no máximo 10, dependendo do fabricante. Normalmente 5 MCA. Portanto, não podem ser pressurizados. Se você deseja pressurizar o seu sistema e ter um conforto de banho maior, o ideal é que você tenha um reservatório de alta pressão, para propiciar uma durabilidade maior ao seu sistema. Beleza? Para a instalação dos sistemas de baixa pressão, do reservatório de baixa pressão, é muito importante que você não esqueça de fazer o sifão e também não esqueça de fazer o respiro. Beleza? E de alta pressão, não pode esquecer das válvulas de segurança e dos vasos de expansão. Válvula de segurança, válvula eliminadora de ar, válvula de retenção e o vaso de expansão. Beleza? É super importante que tenha, até para manter a garantia do seu reservatório e que não ocorra a implosão ou a explosão do seu reservatório. Beleza? Mantenha sempre a segurança do seu sistema e instale sempre com um profissional credenciado para não perder a garantia do seu reservatório. Então é esse o princípio básico de funcionamento de um sistema de aquecimento solar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu tenha conseguido passar de uma forma didática. Eu sei que é muita informação técnica, então tentei transmitir da melhor forma possível. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que eu possa ter ajudado vocês de certa forma. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Isso nos incentiva a fazer muito. Eu vou mostrar agora aqui outro vídeo, né, que também aborda com maior detalhe, né, esse contexto, né, de aquecimento solar de água. Tá? Este vídeo mostra o sistema de aquecimento solar termosifão em uma instalação residencial, as características de seu funcionamento e recomendações gerais para limpeza e bom desempenho. O sistema de aquecimento solar, coletor e reservatório térmico deve ser instalado por profissional capacitado, preferencialmente do programa Qualisol Brasil da Abrava. Sua montagem deve ser realizada de maneira segura sobre o telhado do imóvel, em local sem sombreamento, de forma que fique fixo e suporte a ação dos ventos da região, e o coletor deverá estar inclinado corretamente. Assim, receberá a maior quantidade de horas de sol durante o ano. Para o sistema em termosifão funcionar corretamente, é imprescindível que o reservatório térmico seja instalado em um nível mais alto que o coletor solar e que, por sua vez, a caixa d'água esteja instalada também em um nível superior ao reservatório térmico. A alimentação de água ao coletor solar é derivada da parte inferior do reservatório, que é ligada na parte inferior da placa solar. Já a tubulação que conduz a água aquecida na placa solar sai da parte superior do coletor solar e é acoplada na parte superior do reservatório. Ao reservatório deve ser acoplado o tubo de alimentação de água fria que vem da caixa d'água,
As tubulações de água fria e de água quente, esta última de cobre e isolada, seguem aos pontos de uso. No encontro das duas tubulações, devem ser instalados registros misturadores em formato Y, pois assim os fluxos de água quente e fria serão misturados e serão direcionados ao consumo na temperatura para o banho mais confortável. No reservatório, a água de menor temperatura se concentrará na sua parte inferior e será conduzida pelo tubo de cobre para ser reaquecida no coletor solar. Uma característica importante do sistema termosifão é o fato de que não precisa de bombeamento elétrico para a circulação da água entre coletor e reservatório. Quando a água está em processo de aquecimento, são formadas camadas de diferentes temperaturas da água dentro do reservatório, onde o volume mais quente fica na parte superior, pois tem menor densidade que a água morna e que, por sua vez, tem menor densidade de outra camada de água mais fria que fica no fundo do reservatório. As camadas superiores da água terão sempre temperaturas mais elevadas que as camadas inferiores. Na circulação por termosifão ou natural, a água circula entre o coletor e o reservatório térmico somente pela força criada pela diferença de temperatura da água no circuito. A água, quando é aquecida, fica mais leve e é empurrada pela água mais fria, que é mais pesada. Finalmente, a água aquecida que está armazenada no reservatório térmico é conduzida por meio do tubo de saída de água quente isolado que deriva da parte superior esquerda do reservatório para o uso na residência. Nesse ponto de uso, também há uma tubulação de água fria que se junta ao tubo de água quente no misturador para que o usuário regule a sua temperatura de seu conforto. Para o Bem, aí só para a gente fechar aqui, né? Hoje eu pretendi até 9h20. Só para a gente fechar, é importante, né, que eu mostre a vocês que o sistema... Só um minutinho. E o sistema está relacionado, né, com a captação, né, da energia solar, a transferência dessa energia, né, para o fluido, no caso aí. Né, então, é necessário fazer essa transferência para o fluido, o armazenamento dessa energia, né, desse calor, né, bem distribuído, e depois a distribuição, né, o uso dela. Certo? Então, esse fluxograma é altamente interessante. É importante seguir esse fluxograma. Ok? Perguntas, galera? Dúvidas? Foi bem, então, na próxima aula a gente vai dar continuidade, né, a partir daqui, certo? E aí, também vamos falar, né, dos dimensionamentos, né, em termos de projetos, né, em termos de normas, tá ok? Certo, professor. Então, pronto. Então, um abraço, né, até sábado, né, sobre a continuidade do conteúdo, tá bom? Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Até sábado.